Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Então, para a gente começar a nossa reunião, vamos ler uma página do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. A verdadeira amizade é uma pérola de valor inestimável. Cultive a amizade, corresponda às gentilezas, não se recolha, nem se afaste dos outros. Aproxime-se. Há muito de amor trancado em você. Procure ser o amigo das horas difíceis. Dê demonstrações de sua amizade, mas não espere ser correspondido. Compreenda que nem todos são como você. Tolere as faltas dos seus amigos. Tenha amizade pura e desinteressada. Não deixe que o tempo a consuma. Não pode ser amigo quem não ama incondicionalmente. Que carinho gostoso, né, que a espiritualidade separa para a gente. Porque às vezes a gente é tão egoísta, né, que a gente acha que o amigo tem que fazer o que a gente quer. Mas já disseram para mim uma vez que aquele verdadeiro amigo fala as coisas que não são tão legais, né? Que aquele que fala o que é bom, o que é legal, é meio duvidoso. Não que ele não seja um amigo, mas a gente tem que ficar de olho, né? E eu até acho que a gente tem que ficar de olho redobrado, porque não se recolha nem se afaste dos outros, porque o primeiro passo que a gente dá é querer se afastar daquela pessoa, né? Então que a gente possa, né, ser o amigo das horas difíceis, que a gente não quer, demonstrar carinho na nossa amizade, né? É isso que a gente precisa. Então vamos fechar os nossos olhos, mentalizar a imagem do nosso amigo querido Jesus, que está aqui conosco nessa noite, recebendo cada um de nós de braços abertos, conhecendo cada um de nós, sabendo das nossas dificuldades. E Ele mesmo disse que não vai deixar a gente, né? Que Ele vai estar conosco até o último dia, até o último momento. E que a gente se lembre dEle sempre, nos momentos felizes e nos momentos não tão felizes. Porque com Ele tudo é mais fácil, né? A gente é que é cabeça dura, mas a gente precisa batalhar isso dentro de nós. Então agradecemos a essa espiritualidade que nos cerca, pela oportunidade de estar aqui, esses mentores maravilhosos que estão aqui ao nosso lado, nos protegendo, nos guardando e nos incentivando, né, a continuar no caminho do bem. Pedimos uma bênção especial para o nosso querido amigo Fabrício, que ele possa ter uma noite iluminada, que os mentores possam intuir e inspirá-lo, né, para que a gente possa entender esse tema tão delicado, né, o papel do cristão no mundo. E assim damos graça, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa encontrar lugar nos nossos corações. É sempre um prazer muito grande retornar a esta casa que nos recebe com tanto carinho para conversarmos um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita. E repetindo o que foi dito na prece, rogamos aos espíritos que aqui comparecem dirigindo os trabalhos que possam suprir as nossas enormes deficiências a fim de que o trabalho ocorra como eles planejaram. No Sermão do Monte, Evangelho segundo Mateus, capítulos 5, 6 e 7, depois de Jesus nos orientar a respeito das bem-aventuranças, de falar para nós sobre várias circunstâncias que, se bem vivenciadas, se aprendidas, nos conduzirão a um estado de felicidade futura, aprendermos com as aflições, aprendermos a ser mansos, a sermos pacíficos.
e várias outras orientações, depois de falar das bem-aventuranças, Jesus traz uma orientação muito direta àqueles que o ouviam e que vale ainda hoje para nós. Ele diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perde o seu sabor, não serve para nada a não ser jogado fora, ser jogado na estrada. Vós sois a luz do mundo. Ninguém acende uma candeia para colocar debaixo do móvel, ao contrário, acende para ser colocada no local mais alto para que ilumine ao seu redor. Vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz para que, através das vossas obras, os homens rendam graças a Deus. Então, Jesus nos convida a sermos esses agentes transformadores da terra. Nós somos o sal da terra, nós somos aquilo que dá valor à vida, mas precisamos fazer por onde? Nós somos a luz do mundo. Todos nós temos dentro de nós a centelha divina. Todos nós somos agentes que podem mudar a situação em que estamos. Todos nós desejamos a transformação do planeta, né? Todos nós desejamos um mundo mais feliz, mas muitas vezes aguardamos que ela venha de fora para dentro. Enquanto Jesus nos convida a sermos esses agentes transformadores de forma ativa, uma transformação interna, mas também externa. E ele diz: brilhe a vossa luz, para que, através das vossas obras, os homens rendam graças a Deus. E a partir daí, nós vamos começar a traçar um paralelo entre a nossa fé e como está o nosso comportamento, uma vez que temos esta fé. Para isso, nós vamos buscar lá na carta de Tiago, capítulo 2, versículos 14 e seguintes, uma passagem bem conhecida, né, em que ele nos diz assim: de que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obras? A fé sem obras é morta em si mesmo. Já deixando claro para nós a necessidade de não apenas crermos nas verdades espirituais, não apenas acreditarmos naquilo que Jesus nos trouxe como um roteiro para a nossa felicidade, acreditarmos nas bem-aventuranças, acreditarmos na proposta do Cristo como verdadeira e, por consequência, na nossa realidade, acreditarmos nas orientações que a doutrina espírita nos traz, se o segundo passo não vem. A fé improdutiva, a fé sem obras é morta em si mesma. E um outro trecho que nós gostaríamos de trazer para iniciar as nossas reflexões está na carta de Paulo a Tito, em que ele diz assim: quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e que não sejam improdutivos. Então, é imprescindível que nós comecemos a verificar como é que está a nossa ação como cristãos no mundo, ação como agentes transformadores da realidade em que nos encontramos, com relação à fé que professamos. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, faz uma comparação bem interessante entre fé e obra. Talvez até já tenhamos falado com vocês a respeito aqui em outra oportunidade. Ele diz para nós que a fé e as obras são como uma planta arquitetônica, o desenho de uma casa e a casa efetivamente edificada. A fé é a planta e a obra a casa construída. E aí ele faz uma comparação entre as possibilidades que nós podemos ter. Nós podemos ter uma planta e, por consequência, a casa construída segundo essa planta, que é a melhor das opções, né? A fé que embasa a obra. Nós podemos não ter a planta e não ter construção nenhuma, o que é bastante triste. E nós podemos ter outros dois casos. Nós podemos ter a planta que nos aponta o que fazer sem a casa construída,
e nós não podemos não ter planta nenhuma e ter a casa edificada. Ou seja, nós podemos ter a fé sem obras e nós podemos ter obras sem fé. E comparando essas duas situações, ele vai já deixar claro para nós o que realmente importa no que diz respeito à questão da religiosidade do indivíduo. Ele diz para nós que entre a fé sem obras e alguém que tenha obras sem fé, o segundo é muito mais importante e muito mais relevante para o indivíduo. Ele diz assim, aquele indivíduo que não tem a fé, mas que produz alguma coisa, pode ser comparado àquela casa que é construída toda torta, né? toda mal arrumada, toda desajeitada, que ele chama de aleijão arquitetônico. Ele diz assim, o aleijão arquitetônico, embora possa parecer feio àquele que o observe de fora, em um determinado momento ele vai servir de abrigo para alguém que precise. Ao passo que a planta de uma mansão, por mais bela que possa parecer, se não tiver por consequência a sua edificação, não serve para nada. Então, a nossa fé, o nosso conhecimento, a instrução que venhamos a ter no Evangelho e na doutrina espírita, se ela não se refletir em atitudes efetivas de transformação nossa e do ambiente em que nos encontramos, ela será inútil, será improdutiva. E baseado nisso, nós começamos a pensar em que aspectos nós poderíamos desenvolver ou refletir a respeito da nossa atuação no mundo segundo a fé cristã que abraçamos. E escolhemos conversar com vocês na noite de hoje sobre dois aspectos em particular, que guardam uma relação bem íntima entre eles e também da nossa vida, com a nossa vida de relação aqui na Terra. Nós vamos conversar sobre o papel do cristão no mundo e como isso se reflete na nossa ética e no exercício da fraternidade. E como é que a gente poderia definir a ética? Numa definição bem simples, bem rasa, a ética poderia ser simplificada como um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral que vai nos apontar a diferença entre o que é bom e o que é ruim, a diferença entre o bem e o mal na nossa vida de relação. Enquanto a moral vai tratar dos nossos valores e da relação que temos conosco mesmo, enquanto a moral é algo individual, a ética guarda a relação com a forma como nós interagimos com o nosso semelhante. O Mário Sérgio Cortella diz para nós que esse conjunto de valores éticos, esse conjunto de princípios, ele visa basicamente a nos ensinar a responder 3 questões fundamentais do indivíduo que, uma vez solucionadas, nos conduzirão a um estado de maior felicidade aqui na Terra. E que questões são essas? São: se eu quero alguma coisa, se eu devo fazer essa coisa e se eu posso fazer essa coisa. Quando nós conseguimos conciliar essas 3 perguntas com os valores éticos que nos permitem distinguir o que é bom do que é ruim, e chegamos num ponto de desejarmos aquilo que devemos fazer e aquilo que podemos fazer, nós nos isentamos de muitas e muitas situações de infelicidade. A nossa infelicidade aqui na Terra está muitas vezes ligada a querermos aquilo que não deveríamos querer, a não aceitarmos que não devemos fazer determinadas coisas porque não são boas nem para nós, nem para a coletividade, e também não aceitarmos, muitas vezes, as nossas próprias limitações diante de algumas circunstâncias da vida. Um outro filósofo também conhecido na nossa
sociedade atual, aqui no Brasil, o Leandro Carnal, diz para nós que o limite da ética é o limite do campo alheio. A ética deveria servir para que nós conseguíssemos observar e respeitar os direitos e as liberdades do outro. Todas as vezes que nós invadimos esse campo, nós estaríamos, de uma forma ou de outra, escorregando em determinadas situações de valores éticos. E aí, isso deveria servir para nós respondermos uma daquelas questões lá de cima, né? Se eu posso fazer determinada coisa que desejo ou se não posso. Paulo já havia nos ensinado em uma de suas cartas, né, que tudo nos é lícito, né, mas nem tudo nos convém. Então, como cristãos, nós necessitamos parar um pouco de condicionar os nossos comportamentos apenas e tão somente ao que é legal, mas também buscar ajustá-los ao que é moral, que é eticamente aceitável na nossa vida de relação. E aí isso vale das coisas mais triviais do nosso convívio, né, como um respeito a um som alto tarde da noite, né, aqueles companheiros que, por exemplo, insistem em anunciar o placar do futebol às quartas-feiras, 11 e tanto, acordando todo mundo, aquele que fuma na área que não é de fumante, aquele que estaciona na vaga de idoso ou de deficiente, sem ser idoso ou ser deficiente, né? São pequenos comportamentos que muitas vezes nós tomamos e que se afastam daquilo que deveria ser eticamente aceitável nas nossas vidas, né? A ética, ela serve para as grandes questões da humanidade, mas também para essas pequenas, as grandes corrupções e as pequenas corrupções. Tem um exemplo interessante dessa situação, né, da definição do que é correto e do fazer o correto pelo correto, numa história que está num livro chamado Ética e Vergonha na Cara, do Mário Sérgio Cortella. Eu acho que também já conversamos sobre esse exemplo aqui em outra oportunidade, mas para quem não estava, vale a história, e para quem já estava, vale relembrar, que é a história de um corredor espanhol chamado Iván Fernández Anaya, corredor de cross-country, que é aquela corrida bem acidentada, né, terreno com lama e tudo, de vários e vários quilômetros. E em dezembro de 2012, tem até no YouTube o final dessa prova, o Iván vinha em segundo lugar atrás de um queniano. E o queniano, quando estava prestes a vencer a prova, com uma vantagem boa em cima dele, ele vê na chegada, né, onde ficam aquelas pessoas batendo palma, cumprimentando o vencedor, ele vê as pessoas ali fazendo festa e acha que a corrida já acabou. Achou que tinha ganhado e parou. Veio o Iván atrás, percebeu o erro do queniano e começa a falar com ele, vai para frente, né, continua. E o queniano não entendia castelhano, ficou ali sem compreender nada, e o Iván então começa a empurrar o queniano para frente. E ele vai até que ele continua andando e cruza a linha de chegada em primeiro lugar. As pessoas naturalmente se espantam com a situação, né? E vão os repórteres depois entrevistar o Iván Fernández Anaya e perguntam para ele: escuta, por que você fez isso? Ele diz assim: isso o quê? Né? Aí o Mário Sérgio Cortella diz, né, que essa reação é a mais genuína, né, do indivíduo que faz o que ele acha que é certo. Realmente, ele não sabia que a atitude dele ia causar tão natural, era tão natural para ele aquela atitude, que a pergunta o espantou. Isso o quê? Ele diz: por que você deixou ele ganhar? Ele falou: não, eu não deixei ele ganhar, ele ia ganhar. É porque ele se equivocou e a minha obrigação era mostrar para ele. Mas você poderia ter ganhado. De fato, poderia, né? E aí a gente olha para dentro, né? Quantos de nós teríamos essa atitude, né? Difícil a gente falar que, né, numa situação dessa, o cara olha que o outro parou, né? Opa, deu mole, né? Vou embora. É uma atitude natural
né? Já seria natural num ambiente de competição. Mais natural ainda numa sociedade como a nossa, em que o levar vantagem em tudo é quase que a regra. Mas ele não disse, não. Que vantagem, que valor teria eu ganhar dessa forma? E mais do que isso, o que eu ia dizer para minha mãe em casa se eu ganhasse assim? E aí o Cortella, explicando, né, disse que realmente, né, o que eu vou dizer para a mãe em casa, muitas vezes deveria ser o nosso balizador moral, né? Porque aquilo que nos dá, que nos desse um certo grau de vergonha, ou de, será que é o certo que eu estou fazendo? Deveria acender uma luz na nossa mente para dizer, é melhor você pensar 2 vezes sobre isso. Pode ser que não seja a melhor das atitudes. Mas, ao contrário do Ivan Fernandes Anaya, né, nós ainda somos bastante condescendentes, né, com esse levar vantagem em tudo, né, no esporte. E aí, especificamente, a nossa sociedade, né, a sociedade brasileira, né, por que nós toleramos, por exemplo, tanta simulação no esporte? Por que nós achamos positivo você enganar, você ludibriar a regra? É algo que nós precisaríamos refletir. Isso está tão entranhado dentro de nós que muitas vezes fica como natural. Fica tão natural a ponto de, muitas vezes, nós sabermos que não é o correto, não é correta aquela atitude, mas fazermos porque, se nós não fizermos, outra pessoa vai fazer. Ou se nós não fizermos, o que o outro vai falar? Ah, você está achado de bobo, né? Você está achado de otário ou coisa parecida. Quando, na verdade, o nosso comportamento ético, o nosso comportamento segundo os nossos valores, deveria ser pautado por aquilo que nós acreditamos que é certo ou que não é. E que assumíssemos isso, independente do que o outro venha a falar ou do que a sociedade, de uma maneira geral, prega como regra, ou quase regra. Uma vez que nós tenhamos já a consciência desses valores de ordem moral para a transformação dos nossos sentimentos e de ordem ética para lidar com a forma como nos relacionamos com os outros, uma vez que tenhamos a consciência de que é necessário a colocação desses valores éticos no nosso comportamento, nós precisamos refletir no passo seguinte: como é que essa ética vai se materializar nas nossas ações como cristãos que somos? E aí nós chegamos no segundo aspecto da nossa conversa, o exercício da fraternidade. E a nossa conversa aqui vai girar em torno da reflexão que nós precisamos ter de, uma vez cientes da necessidade de um comportamento ético, isso precisa necessariamente nos conduzir a um comportamento fraterno. A fraternidade seria, então, uma das formas do exercício efetivo da ética nas nossas vidas. E a fraternidade nada mais é do que a união e a capacidade do indivíduo enxergar o outro como o seu irmão. Emmanuel, no livro Consolador, diz para nós que a fraternidade é a lei da assistência mútua e da solidariedade comum, sem a qual todo progresso no planeta seria praticamente impossível. E aí nós precisamos pensar a respeito. A fraternidade é a lei de assistência mútua. Aquele que necessita sendo socorrido por aquele que tem condições de socorrer. De solidariedade comum. E aí nós olhamos para a realidade em que estamos mergulhados e precisamos refletir se estamos sendo solidários, se estamos prestando essa assistência e se de fato nos aproximamos minimamente dessa proposta
de fraternidade. E me parece que, como sociedade, nós temos falhado sucessivamente nesse projeto, se é que o temos, de sermos fraternos. Porque não é possível que nos digamos fraternos e aceitemos que tantos e tantos irmãos nossos vivam no mais completo abandono, na necessidade extrema. Na nossa cidade, no nosso país e em vários outros países com situações ainda mais complicadas do que aquelas que vivenciamos aqui. Mas não precisamos nem ir para esses outros países. Nós, olhando para o nosso microcosmo, nós já conseguimos compreender o quão afastados estamos da proposta de fraternidade trazida por Jesus. Porque nós, em verdade, ainda não enxergamos no outro alguém que seja de verdade o nosso irmão. Porque se fizéssemos isso, não experimentaríamos essa situação de abandono, de desumanidade em que esses irmãos estão submetidos. Não é possível que uma sociedade saudável consiga conviver com alguém que precise retirar do lixo o seu sustento. Não é possível que sobre tanto para uma classe da nossa sociedade que falte tanto para outro. O mínimo. Nós não estamos falando de dividir tudo igual para todo mundo, não é isso. Mas uma sociedade sã não pode tolerar que os seus membros vivenciem situações tão degradantes. E isso tem um preço. Emmanuel diz: a fraternidade é a lei de assistência mútua e solidariedade comum, sem a qual todo progresso no planeta seria praticamente impossível. Então, a terra transformada que nós desejamos, esse mundo de regeneração, onde o mal deixará de suplantar o bem, onde não seremos atingidos tão constantemente pela violência, pela agressão, como somos num mundo de expiações e provas que é o nosso, esse mundo transformado, ele só se apresentará para nós quando colocarmos em prática a fraternidade. Senão estaremos semeando mais e mais dificuldades. É aquela história, né? A dor que vem nos visitando e nos convidando à reflexão até o momento em que nós despertemos para a realidade, analisemos o nosso comportamento e passemos a ter atitudes diferentes. A Terra só será o mundo feliz que desejamos daqui a várias e várias gerações e encarnações nossas, quando de fato nós começarmos a colocar em prática essa proposta de olhar o outro como nosso irmão de verdade. E para isso, e nós vivemos um momento complicado a esse respeito, nós precisamos avaliar o quão arraigado está dentro de nós, como sociedade, essa divisão, essa forma de olhar o outro não como um irmão. Historicamente, nós temos um mecanismo de fazer com que um grupo enxergue no outro algo diferente, algo ameaçador ou algo menos valioso, como uma forma justamente de se desprezar esse outro grupo. A fraternidade, a mensagem do Cristo, né, que nos coloca todos como filhos do mesmo Pai, todos como irmãos em essência, deveria nos conduzir a uma isenção total de preconceito, de discriminação. O contrário disso, né, o sectarismo, né, historicamente vem sido pregado e estimulado justamente como forma de se manter essa situação que nós vivenciamos hoje em dia. Por quê? Uma vez que nós
somos ensinados, entre aspas, né, a não nos reconhecermos como de verdade irmãos de outros que julgamos inferiores a nós, é muito mais fácil nós termos esse olhar indiferente, esse olhar de desprezo. É muito mais fácil nós dizermos, está ali porque não fez por onde, merece passar por isso, ou merece passar por aquilo. Tanto nas questões mais próximas a nós, como essa que nós acabamos de comentar, como em questões mais amplas da sociedade. Nós tivemos, né, há menos de um século, né, na Alemanha nazista, o processo, né, de paulatino, né, lento, mas gradual e constante, de propaganda de desumanização de uma categoria de indivíduos com um objetivo futuro. A história nos mostra, né, que desde o início da ascensão do Partido Nazista na Alemanha, os judeus começaram a ser comparados a animais, né, associados, e mais diretamente associados a ratos. Então, a imagem do judeu era constantemente ligada a esse animal que destrói, que vai na sua casa e come o seu alimento, né, que destrói as plantações, essa praga. E depois de anos e anos de propaganda gradativa, associando uma determinada classe, um determinado povo a uma praga, fica mais fácil para aquelas pessoas que já têm essa ideia arraigada. Realmente, está tão associada essa ideia que o extermínio daquele povo não representa um extermínio de uma parcela da humanidade, não representa o extermínio de um humano, de um irmão, representa o extermínio de uma praga. E isso vale não só para a Alemanha nazista, né? Vale para várias e várias situações de desumanização do outro. Todas as vezes em que nós precisamos observar também como é que o cristão está reagindo a isso tudo. Todas as vezes em que nós vivenciamos e presenciamos essa desumanização do outro, essa desqualificação do outro, essa subhumanização do outro, nós precisamos ter cuidado. E mais cuidado ainda quando essa desumanização parte de grupamentos religiosos. Mais perigoso ainda. Totalmente afastada da proposta original do Cristo. É isso que nós precisamos entender. A mensagem de Jesus, em momento algum, foi uma mensagem sectária, foi uma mensagem de perseguição, foi uma mensagem de imposição, foi uma mensagem de violência. Muito pelo contrário. Foi uma mensagem de tolerância, de amor, de compreensão. Eu estava vendo há algumas semanas, né, uma entrevista com um professor chamado João César de Castro Rocha. E ele trouxe uma reflexão interessante para nós pensarmos a respeito sobre o atual estado em que nós vivemos, das religiões de uma maneira geral, o quanto que isso pode ser perigoso e o quanto que isso se afasta da proposta de caridade e de fraternidade de Jesus, ainda que travestidas com o nome do Cristo. E aí ele analisa, dizendo assim, historicamente, né, as religiões cristãs tiveram como, obviamente, como farol a mensagem do Evangelho. E de uns tempos para cá, algumas décadas para cá, alguns desses segmentos religiosos começaram a se afastar da proposta do Evangelho e se aproximar de uma interpretação literal do Antigo Testamento.
E ele começou a refletir por que isso vem acontecendo e que consequências isso teria na mensagem supostamente de Jesus trazida àqueles grupos. E ele diz que esses grupos que, durante algum tempo, vivenciaram a chamada teologia da prosperidade, que vai associar você ser o escolhido, ou você ser o abraçado pela graça divina com a prosperidade aqui na terra, que por si só já se afasta bastante da mensagem de Jesus, né, que é uma mensagem de redenção do espírito imortal. Né, ele já nos ensinava, né, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e não se pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, né, deixando claro para nós o que realmente importa. Né? Então, a ideia da teologia da prosperidade, que vigorou durante muito tempo nessas regiões, notadamente neopentecostais, ela é substituída pela chamada teologia do domínio. E essa teologia do domínio está calcada justamente na ideia que é encontrada em algumas partes do Antigo Testamento. Partes que se relacionam não com o Deus que é Pai e que é amor, representado por Jesus, mas pelo Deus sectário, pelo Deus vingativo, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. E a partir daí, a partir dessa noção desse Deus vingativo, desse Deus que escolhe uns em detrimento de outros, essas pessoas se julgam no direito, então, de impor a sua fé e a sua verdade àqueles que não comungam com os seus valores e com as suas interpretações. E pior do que isso, começam a associar aquilo que eles entendem como verdade, como bem, e o que não entendem como verdade, como mal. E esse mal precisa ser dizimado, esse mal precisa ser exterminado. E aí o perigo, de novo, com a questão da desumanização. Uma vez que você divide uma sociedade entre os bons e os maus, qualquer coisa que se faça para exterminar os maus é justificável. Afinal de contas, eles são maus. Então, como cristãos, nós precisamos estar atentos a esse tipo de mensagem e a sermos agentes transformadores dessa situação. Obviamente que não reagindo com violência, não confrontando o mal com o mal, não confrontando a agressão com a agressão, mas marcando posição sobre aquilo que acreditamos ser o correto, marcando posição sobre a interpretação que julgamos ser a mais acertada da proposta do Cristo. Não é por razão distinta que nós aceitamos que o Brasil seja o país que mais mata a população LGBTQIA+ no mundo. Porque essas pessoas estão à margem, essas pessoas estão associadas de uma maneira ou de outra ao pecado, ao mal, e alguém que, se não puder ser conduzido para a transformação, para a reforma, que pode ser exterminado. Não é à toa que nós estamos vendo sucessivamente companheiros nossos de religiões de matriz africana vivenciando a intolerância cada vez mais presente na destruição dos templos e dos terreiros em que eles manifestam a sua fé, a sua crença. E isso não pode ser tolerado por nós, até por uma questão de sobrevivência. Porque se hoje agridem esses mais vulneráveis, né, é o que eu costumo dizer, né, o intolerante ele só para quando todo mundo concorda com ele. Enquanto tiver alguém, e a agressão vai se dando nos mais fracos, nos mais frágeis primeiro. Se nós, como cristãos, não nos colocarmos ao lado dos agredidos, alguma coisa está errada.
Jesus jamais defendeu a agressão, Jesus jamais pregou a imposição das suas verdades. Defendeu, sim, a liberdade de nós pensarmos sobre o que é melhor para cada um de nós. Então, ao contrário dessa visão sectária, supostamente cristã, mas que, como vimos, se aproxima muito mais das partes do Antigo Testamento que são violentas e agressivas, Jesus vem nos mostrar um outro caminho. Quando perguntado sobre o maior dos mandamentos, ele diz: amarás o Senhor teu Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. Quando confrontado com a mulher adúltera, levada a julgamento perante ele e instigado a apresentar o seu veredito, dizendo, as pessoas diziam, Senhor, essa mulher foi pega em adultério e a lei manda que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz a respeito? Naturalmente, já era uma pegadinha para Jesus, porque se ele pregava o perdão, a tolerância, o que ele ia dizer? Se ele vai contra a lei instituída, seria acusado justamente disso. E se ele vai a favor da lei, estaria se contradizendo. E aí Jesus, instigado a responder, ele abaixa e começa a escrever na terra, e depois se dirige a eles e diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. É uma saída magistral, Ele não diz que deve fazer, ele não entra no jogo dos que o provocavam e deixa na reflexão deles. Ela foi pega em pecado, em um crime, segundo a legislação vigente. Mas, para que você execute a sentença, é necessário que você esteja limpo de coração. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aí, o Evangelho nos diz que eles vão largando as pedras e vão saindo, um, a começar pelos mais velhos, até que Jesus se vê frente a frente com a mulher. Ele, em tese, por essa lógica, o único que seria capaz de condená-la. Ele diz: mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Ela diz: não, Senhor. Ele diz: também eu não te condeno. Vá e de futuro não tornes a pecar. Então, Jesus estava sempre pronto para abraçar, para oferecer a oportunidade de redenção, para acolher o diferente. Se Jesus encarnasse hoje entre nós, certamente ele não estaria ombreando com os poderosos, ombreando com aqueles que têm destaque aqui na terra. Ele estaria ao lado dos perseguidos, ao lado dos miseráveis, ao lado dos necessitados. Estaria apontando a hipocrisia dos religiosos, como fez com os fariseus. Estaria apontando a necessidade de transformação das instituições, como fez. Porque se a proposta do Cristo é uma proposta de redenção e de transformação moral, visando o espírito imortal que somos, e ela também é uma proposta de transformação do mundo em que nós vivemos. Nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo, desse mundo. Nós podemos fazer essa transformação. Ela é uma proposta revolucionária, não a revolução do pegar em armas, não a revolução da imposição, como a teologia do domínio, que deseja o extermínio daquele que pensa diferente. Não isso, mas uma proposta de transformação efetiva do ambiente em que estamos mergulhados. Com relação a isso, tem uma passagem muito interessante do Evangelho que eu acredito que fale muito diretamente a cada um de nós e ao papel que nós precisamos ter aqui na Terra diante de tantas necessidades e tantas dificuldades que enfrentamos, que é a passagem da multiplicação dos pães. Nos diz o Evangelho que Jesus, certa vez, estava à margem do lago
ensinando, e ele passa várias e várias horas ali conversando, curando as pessoas, dando as suas orientações, e chega um momento em que ele resolve despedir a multidão e se retirar com os discípulos para o outro lado da margem do lago. E ele parte para o outro lado, no barco, e a multidão, sedenta de orientação, de receber aqueles benefícios, de estar próxima a Jesus, contorna o lago, e quando Jesus chega com os discípulos do outro lado, está lá todo mundo esperando para receber mais daquilo que ele tinha para oferecer. E Jesus então se compadece daquelas pessoas e continua a falar, continua a ensinar. E era uma região deserta, e o tempo vai passando, vai começando a anoitecer, e os discípulos começam a pensar que tinha muita gente ali, conforme nós vamos ver mais para frente, mais de 4.000 pessoas, nos dizem os evangelhos, fora mulheres e crianças. E aí nós vemos que também, como historicamente, essa divisão e essa desumanização do outro, né? Numa visão machista, né? Tantas pessoas fora, sem contar as mulheres e crianças, que não eram tão pessoas quanto os homens que estavam ali assistindo, né? A realidade nossa, ela está nas coisas mais simples, né? Que não é por acaso que isso é dessa maneira, né? E a luta que continua até hoje para que isso não permaneça. Mas estavam lá. E devia ser, então, mais do que o dobro, né? Porque, historicamente, as mulheres sempre foram mais abertas às verdades do Evangelho do que os homens. Jesus estava sempre cercado pelas mulheres. E ainda hoje, né, a gente vê nos templos religiosos como é que a presença feminina é muito mais percebida do que a masculina. Bom, estava ali essa multidão. Os discípulos percebem que tem muita gente, que é uma área deserta, que eles estão ali há muito tempo, e que aquelas pessoas certamente já estavam com fome. E uma multidão com fome, numa região onde não tem comida, a chance de dar um arranca-rabo, uma confusão ali, era grande. Eles então chegam perto de Jesus e dizem: Senhor, está ficando tarde, né? Despede a multidão. Num comportamento que é muito nosso, né? Diante do problema instaurado na nossa frente, o que é que nós queremos? Que alguém resolva o problema. Então, vamos orar, né? Vamos nos ligar a Falange de Bezerra de Menezes para que o problema saia da nossa frente, né? Tem um morador de rua na nossa porta. O problema é eu passar por cima dele, ele fazer as necessidades dele ali. Se alguém passar aqui e levar ele lá para longe, Santa Cruz é o bairro mais longe que eu conheço aqui no Rio. Se levar lá para Santa Cruz, o nosso problema está resolvido muitas vezes. É ou não é? Nós não queremos o morador de rua na rua em que nós transitamos. Se ele está na rua do outro bairro, aí já não é mais problema nosso. Se ele vai ser retirado daqui e levado para outro lugar qualquer, não nos interessa para onde ele vai levar. Eu quero que ele não esteja no meu caminho. Eu não quero ter o desprazer de passar por cima dele. Eu não quero ter o desconforto. E aí vou dizer, pessoalmente, né, o desconforto de você não ajudar podendo ajudar. De você não fazer o bem que você poderia fazer, que nós fazemos. Eu não quero ter esse desconforto. E é o comportamento dos discípulos. Senhor, despede a multidão. Manda cada um procurar o seu rumo, né, como nós diríamos hoje em dia. Cada um com seus problemas. E Jesus diz: não. Dai-lhes voz de comer. E aí eles se espantam, né, olham para o lado. Não sei quantas mil pessoas... Vamos chutar que fossem tantas mulheres e crianças quanto homens. 8.000 pessoas. Dá-lhes voz de comer? Aí se viram para Jesus: mas como assim, Senhor? Jesus se vira para eles e diz: quantos pães tendes? Verifiquem. E eles fazem lá um catacata e chegam a incrível quantia de 5 pães e 2 peixes. Levam para Jesus. Jesus assenta a multidão, eleva o pensamento ao alto e começa a partir os pães e os peixes
entregar aos discípulos e os discípulos entregavam à multidão. Não é objeto da nossa conversa de hoje, nem daria tempo, mas no livro A Gênese, que é a Gênese, os milagres e as predições, nesse livro Kardec explica os chamados milagres e como que isso se dá através da manipulação dos fluidos, etc. Quem tiver interesse nesse aspecto mais científico, por assim dizer, da doutrina espírita, pode pesquisar, que tem lá um item específico sobre a multiplicação dos pães. Como é que isso pode ter se dado? O fato é que nos dizem os evangelhos que a multidão é totalmente saciada e ainda sobram vários cestos de pães. O que é que nós podemos tirar de lição dessa passagem da multiplicação dos pães? Primeiro, como nós falamos, o nosso comportamento, muitas vezes de tentativa de isenção de responsabilidade e de retirada do problema da nossa frente. É o despede a multidão. Segundo, Jesus dizendo não. Diante da situação que se impõe a vocês, da fome que se anuncia da multidão, é responsabilidade de vocês dar o alimento a essas pessoas. Dai-lhes voz de comer. Vocês precisam fazer alguma coisa para resolver o problema. E aí eles se espantam, porque o problema que se apresentava era muito grande. Como assim? O que nós podemos fazer para alimentar essa multidão toda? E aí vem a pergunta de Jesus, que é crucial para a análise dessa passagem. Ele se vira para os discípulos e diz: quantos pães tendes? E Emmanuel, analisando essa passagem, ele diz: Jesus não pergunta para os discípulos quantos pães são necessários para alimentar a multidão, porque ele sabia que eles não tinham os pães necessários para isso. Ele pergunta: quantos pães vocês têm? O que é que cada um de vocês pode dar para ajudar a resolver o problema? Qual a migalha que cada um de vocês pode fornecer para saciar a fome da multidão? E é isso que ele continua a nos perguntar. Diante de tanta turbulência no mundo, diante de tanta violência, diante de tanta fome física e espiritual, a necessidade extrema material, mas também a necessidade de instrução, a necessidade de orientação, a necessidade de acolhimento. Diante de tudo isso, o que é que cada um de nós tem para oferecer para ajudar a resolver o problema? E a partir das migalhas que foram fornecidas a ele, Jesus assenta a multidão e começa a multiplicar. E um outro simbolismo: ele não multiplica e entrega diretamente ao necessitado. Ele parte o pão, entrega ao discípulo e o discípulo entrega àquele que tem fome. De novo, deixando claro que é papel do cristão essa atividade, a produção de algo. E uma outra análise interessante que nós poderíamos fazer é que, por mais poderoso que o mestre fosse e ele não prescindiu das migalhas, ele não prescindiu dos 5 pães e 2 peixes para alimentar aquele povo todo. Ele precisou de que um mínimo fosse fornecido para que pudesse ser multiplicado. Se nada fosse trazido, zero multiplicado por qualquer coisa, vai dar zero. Então, Jesus precisa, ainda hoje, da pequeníssima parcela de colaboração que cada um de nós se disponha a dar na transformação da sociedade em que estamos inseridos. Ainda hoje, essa pergunta continua a ecoar nas nossas consciências. Quantos pães tendes? O que é que cada um de nós pode fazer como cristão para transformar o ambiente, a sociedade em que nós vivemos? Nós já sabemos o que precisamos fazer, a exaustão. Nós já sabemos que o trabalho é um trabalho árduo, é um trabalho
difícil, é um trabalho que exige renúncia, exige sacrifício, que não apresenta resultados imediatos. Tudo isso nós já sabemos. Mas nós precisamos começar. Nós precisamos começar a semear. Para lá na frente, como espíritos imortais que continuaremos a encarnar, muito provavelmente nesse mesmo orbe, nós consigamos chegar a esse mundo transformado. Nós somos, como dizia Paulo, o corpo do Cristo e seus membros em particular. Mas precisamos ser ativos, como esses membros, como agentes transformadores. E como agentes transformadores da mensagem do Cristo que enxerga no outro um irmão de verdade. Da mensagem que é, em essência, a mensagem de amor, de tolerância, de paz, de pacificação. Não é a mensagem, quando Jesus, como ele nos diz, eu vos envio como cordeiros em meio de lobos. Não é uma mensagem também de passividade, como Emmanuel nos diz, quando Jesus diz que nos orienta a sermos enviados como cordeiros em meio de lobos, não é para sermos destroçados pela ferocidade dos lobos, é para sermos cordeiros embaixadores da mensagem do Cristo, para sermos aqueles que, pelo nosso comportamento, pela nossa atitude, pela nossa visão de mundo, conseguimos, pouco a pouco, transformar a ferocidade do mundo. É isso que nós precisamos realizar, é uma das coisas que nós precisamos realizar. O bem precisa deixar de ser tímido dentro de nós, porque senão nós vamos tolerar, nós vamos aceitar continuar aceitando essa divisão entre aquele que é bom e aquele que é mau, o extermínio daquele que não pensa igual. Isso não se compatibiliza com a ideia que o Cristo nos traz. A mensagem que nós gostaríamos de trazer para vocês na noite de hoje, ela vai muito num convite à reflexão sobre o sairmos do nosso círculo de conforto, o sairmos da nossa zona protegida, de fato nos colocarmos dispostos a olhar para o outro, a olhar a necessidade do outro. E a partir daí, olhando a necessidade do outro, reconhecendo no outro um ser humano, não é nem reconhecendo no outro um irmão, porque acho que isso ainda está muito distante da nossa capacidade de olhar realmente todo mundo como irmão, mas olharmos-nos e reconhecermos-nos todos como humanos que merecem um mínimo de dignidade, de respeito, de acolhimento. A partir daí, a partir dessa proposta, que nós possamos ou começar ou continuar a agir. Só assim nós conseguiremos a transformação tão desejada, só assim nós atingiremos o estado de felicidade, porque enquanto semearmos a desunião, enquanto aceitarmos que se semeie a desunião, enquanto semearmos a intolerância ou aceitarmos que se semeie a intolerância, a indiferença, a divisão, nós estaremos semeando mais e mais situações de dificuldade. Então, que nós possamos despertar para essa realidade nossa e, como cristãos que desejamos ser um dia, que possamos arregaçar as mangas e, de fato, começar esse trabalho difícil, esse trabalho complexo, mas que pode ser feito. Voltando ao que nós falamos no início, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, que a nossa luz possa brilhar, e isso depende essencialmente da nossa disposição para isso. Que Jesus nos abençoe a todos e muito obrigado pela atenção. Bem, meus amigos, a tarefa é grande, né? A gente escuta essa palestra aí, meu Deus, tanta coisa a fazer, né? Então é para levar essas palavras no nosso coração e a começar
com essa aproximação do Cristo na nossa vida, nas nossas atitudes pequenas, até que um dia a gente possa fazer um pouco mais, né? Tem muita coisa a ser feita. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos dê força para sermos realmente o sal da terra, a luz do mundo, para sermos uma pessoa que faz a diferença, né? Que da nossa boca, das nossas atitudes, saia sempre coisas boas, positivas para cima. Isso nos ajuda e ajuda quem está à nossa volta. Então pedimos esse carinho, né, de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa consciência, para que possamos despertar e nos tornarmos a cada dia pessoas mais equilibradas, mais próximas de Jesus, refletindo isso nas obras que fazemos, né? Das pequenas às maiores, cada um no seu momento, cada um na sua condição espiritual. Então vamos lá. A nossa pequena obra é orar por aqueles que precisam, né? Todos nós estamos aqui juntos, nesse ambiente fraterno, nesse ambiente de muito amor. Com certeza todos nós aqui atraímos os bons amigos espirituais, os trabalhadores do bem, que são incansáveis, nos ajudando e ajudando a tantos irmãos, né? Então é hora de nós orarmos por aqueles que partiram da terra, mas que nós temos certeza que estão vivos em alguma dimensão, em algum lugar, de acordo com suas obras. Então vamos orar para aquela família tão querida que está no plano espiritual, orar por todos aqueles nomes que estão na caixinha de prece, e especialmente hoje para o nosso irmão Nerval Alves da Rocha Filho, que é um irmão, né, que sempre procurou viver como Jesus ensinou, e com certeza no plano espiritual nosso irmão Nerval está amparado, fortalecido para essa caminhada agora longe da matéria. Que Deus o abençoe. Abençoe todos os nomes que estão na nossa mente, no nosso coração, e os nomes que nós colocamos na caixinha de prece. Vamos orar por todos eles. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, que assim seja. Ó Pai de infinita misericórdia, abrace todos esses irmãos, aos amigos que estão aqui desencarnados, assistindo, participando desse trabalho, que eles sejam ajudados, orientados na sua caminhada, e que essa luz se espalhe em direção a todos que retornaram ao plano espiritual e que precisam desse amparo, dessa conscientização para continuarem a sua vida longe da matéria. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Continuando na nossa pequenininha obra, nós queremos dividir toda essa energia bonita que temos aqui nessa casa tão carinhosa, para pedir pela nossa família, né? O nosso ambiente de trabalho, os nossos lares, a nossa comunidade. É hora de irradiar. Isso é uma contribuição que nós damos para a nossa comunidade, né? Aonde essa energia puder chegar. Então precisamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Jesus, esse grande sol, essa grande luz do mundo, para que nos ampare, que abençoe todos os endereços que estão na caixinha de irradiação. Nós vamos, nesse momento, mentalizar aquelas pessoas que estão precisando de carinho, que estão em casa. E eu tenho aqui um pedido muito especial para o nosso irmão Miguel Coimbra Jackson, na rua Domingos Lopes, 761, bloco 2, 401, a sua mãe Adriana, preocupado que ele
não apareceu em casa ainda. Então eu peço à equipe da casa que o localize e ajude se tiver alguma dificuldade e acalmando o coração dessa mãe, da Adriana, né? Ela frequenta aqui a casa também, que ela seja abençoada, uma luz muito bonita, parta em direção ao Miguel, né? Onde ele estiver, e a nossa irmã Adriana também, para manter a calma, né? Toda mãe fica nervosa, é normal, mas tudo vai dar certo. Que Deus possa abençoar a todos, né? E podemos também pedir por nós, pela nossa saúde, né? Porque eu sempre falo, tudo que a gente escuta aqui, se a gente conseguir trazer em prática no dia a dia, vai trazer saúde mental. Nós vamos saber lidar com as situações no mundo que estão cada vez mais agitadas, né? É o momento que estamos vivendo. E precisamos muito do Evangelho do Cristo para pacificar a nossa mente e o nosso coração. Então, tudo isso é saúde. Então, queremos pedir pelos irmãos que estão precisando de apoio psicológico, ajuda. A nossa irmã Gisele Linhares Tavares, na rua Cruz de Souza, 234, Encantado, que ela seja envolvida em muita luz, serenidade. Ela passou por um trauma sério, né? Ela foi assaltada, mas tudo correu bem, mas que ela seja abençoada e ela fique tranquila e que supere esse momento difícil, né? Então, muita luz para a nossa irmã Gisele. Muita luz para todos os endereços, né, e nomes, pessoas que estão na caixinha de visita médica, que sejam essas pessoas ajudadas. Eu quero pedir para uma amiga minha lá em Rio das Ostras, Fátima Pires Soares, está precisando aí de um apoio também na área da saúde. Que Deus abençoe a nossa Fátima. E todos os irmãos que estão aqui, cada um com a sua dificuldade, o seu problema. Todos os irmãos que estão pela rua, que estão nos hospitais, asilos, orfanatos, todos sejam abençoados nesse momento. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Pedimos ao nosso Pai, a Jesus, a Maria, a Bezerra de Menezes, que seja derramado sobre todos nós aquilo que nós precisamos para manter a nossa saúde física e espiritual, mental. Que Deus nos ajude a trazer o Evangelho como um grande medicamento para a nossa vida. Graças a Deus. Que as águas do ambiente sejam fluidificadas, todos sejam atendidos. Graças a Deus. Vamos então ao passe, os médios se coloquem nos seus devidos lugares. Nesse momento, nesse passe coletivo, nós sabemos que a espiritualidade, com a sua misericórdia, com seu carinho, a sua atenção, vai ver a necessidade de cada um aqui presente e levar esse carinho, esse abraço para aquilo que nós estamos precisando. E aqueles que estão de longe assistindo, em qualquer horário, né, pela internet, as redes sociais, também nesse momento tenham certeza que vocês receberão esse carinho
que para Deus não existe barreiras, limite, tempo. Deus estará sempre presente conosco. Luz do mundo, amor maior, por toda a terra, por todos nós, vem do alto, derrama paz e nos eleva ao Pai. Querido amigo, consolador, desvenda na terra ciência do amor, sempre comigo, por onde eu for, transforma espinhos em hinos de amor, luz do mundo, amor maior, por toda a terra, por todos nós, vem do alto, derrama paz e nos eleva ao Pai. Querido amigo, consolador, desvenda na terra ciência do amor e sempre comigo, por onde eu for, transforma espinhos em hinos de amor. Ó Senhor Jesus, recebemos esse carinho, esse abraço, com certeza, da sua energia, e sairemos daqui renovados, né? Com esse carinho imenso. Queremos agradecer, gratidão por tudo, aos mentores da casa, aos trabalhadores, a vocês da assistência. Agradecer ao nosso Pai pela oportunidade desse convívio, desta casa, que nos acolhe e nos fortalece. Que Deus possa continuar abençoando a nossa terra, escola querida, nesse momento de grandes transformações para melhor. Que Deus possa abençoar o nosso Brasil, o nosso Rio de Janeiro, os nossos lares, e que possamos retornar para a nossa casa com toda a segurança, com toda a paz.